Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais um encontro nosso aqui com o livro Palavras de Vida Eterna. Neste momento em que nós fazemos a gravação da lição de hoje, a lição de número 62, queremos desejar a todos vocês que todos possam estar bem, que todos possam estar com saúde, enfim, que cada um de vocês, cada um de nós, possamos estar buscando aí uma comunhão com o nosso Mestre. Na lição de hoje, de número 62, o título é No Campo do Verbo. Emmanuel traz as suas contribuições a partir do capítulo 2, versículo 1 da carta de Paulo a Tito. Aqui nesta carta, Paulo vai fazer uma referência, aliás, uma conclamação a Tito para que ele cumpra com o dever, com a sua obrigação de divulgador, com o seu dever de divulgador da Boa Nova, tudo aquilo que ele for transmitir a todos os lugares por onde ele caminhar, por onde ele chegar, o Paulo faz a seguinte advertência para Tito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A gente percebe aqui que muito provavelmente pessoas estavam fazendo uso da mensagem de Jesus para trazer benefícios para si próprios, ou estavam deturpando as lições que o Mestre havia deixado, né? Então, Paulo conclama a Tito para fazer isso, né? Que ele possa transmitir a verdade daquilo que foi construído, daquilo que foi produzido, daquilo que foi deixado por Jesus. Que a Boa Nova, ela deveria ser disseminada, divulgada, mas na sua essência, na sua verdade, e não de modo contraditório, e não de modo que as pessoas se utilizassem dessas grandes lições em proveito de si próprios. Paulo, sempre muito cuidadoso, né, com a verdade, ele que, mesmo quando Saulo, ainda na função de Saulo, né, como doutor da lei, ele achava que tudo que ele fazia estava de acordo com os ensinamentos de Moisés, né, com a lei mosaica. E ele defendeu com todas as suas forças a lei. E ele não compreendeu, num primeiro momento, ainda enquanto doutor da lei, essa mudança com as lições do Cristo, porque a ideia que se tinha era de sobrepor ao outro por meio da força, por meio do verbo, né, da fala bela, da fala bonita que pudesse arregimentar multidões, mas de um modo contrário àquilo que o Cristo pregou, porque o Cristo pregou a simplicidade, pregou a humildade, pregou a fraternidade, pregou a caridade, e numa instância mais ampla, maior, pregou o amor. E para as pessoas daquela época, se para os dias atuais nós ainda percebemos pessoas que ainda temos em nosso meio, pessoas que utilizam a palavra de Jesus, utilizam a mensagem do Evangelho
de um modo que traga benefícios para si próprios, imagine aquela época, né? Então, se hoje, apesar de tudo, de todas as lições, de todos os estudos realizados por especialistas em Evangelho, procurando trazer de um modo a mensagem de Jesus lá da sua base, né, do seu início, nós encontramos irmãos nossos ainda que se aproveitam das lições que lá tem, deturpam tais lições, deixando o Cristo de lado e trazendo isso para dentro daquilo que lhe convém. Então, isso nos dias atuais, repetimos, ainda é muito corriqueiro. Imaginemos naquela época em que eles é uma mensagem nova, renovadora, uma mensagem totalmente diferente do que o povo vivia à época, e aí era uma mensagem revolucionária que mexia com os grandes, era uma mensagem revolucionária que mexia com os governantes da época. E eles se sentiram acuados, né? Se sentiram com receio de perder os seus postos, as suas regalias, as suas benesses, enfim. E o Cristo arregimentava cada vez mais multidões de pessoas. Quem eram esses que, em sua maioria, seguiam Cristo? Eram pessoas simples, pessoas do povo, pessoas sem recursos materiais, né? Trabalhadores, pescadores, camponeses, enfim, pessoas que eram mesmo no extrato social, nas classes sociais, da classe social baixa realmente, que não tinha acesso conforme a história nos conta, às benesses que os poderosos já tinham naquela época e que usufruíam de um modo totalmente tenebroso, eu diria. Então, o cuidado de Paulo, a partir do momento em que ele compreende, a partir do momento daquele encontro às portas de Damasco com o Mestre, e que ali ele reconheceu Jesus na sua grandiosidade, ele realmente passa a ter uma atitude diferente a partir daquilo. E ele se dedica de tal modo que ele não aceita meias verdades, ele não aceita mentiras, e as suas orientações para aqueles que estavam a caminho com ele as suas orientações eram as de que a verdade fosse dita, independente do resultado disso, né? Então, vamos aqui ao que o texto de Emmanuel, que Emmanuel nos convida, nos traz, para a gente refletir um pouquinho sobre elas. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversão pela riqueza, quase sempre computada a conversão dito pela riqueza de um dia claro, todavia basta a parcela de proveito com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga a incerteza do trabalho administrativo, gera longos debates da opinião. Vejamos que
o cuidado que Emmanuel nos traz no que diz respeito à questão da fala, né? Da atividade verbalista, daquilo que nós estamos pronunciando. O que nós estamos pronunciando está de acordo com a mensagem da Boa Nova, ou aquilo que nós pronunciamos está de acordo com aquilo que é do nosso interesse? Nós estamos verbalizando o texto evangélico, o texto bíblico, com que objetivo? De que modo eu estou transmitindo ou falando a respeito das inúmeras lições que o Mestre nos deixou? Eu estou tentando segui-lo verdadeiramente, eu tentando segui-lo ali com os seus ensinamentos ali na base do que ele deixou para nós, com as orientações de sua passagem aqui, tentando extrair da letra aquilo que de mais profundo há, ou eu estou me utilizando disso com um vasto conhecimento intelectual que eu tenha, no sentido de desprezar ou menosprezar o meu próximo? O que eu estou fazendo do conhecimento que eu tenho do texto evangélico, das lições universais que o Mestre nos trouxe? Essas são questões, são perguntas que precisam ser colocadas por nós para nós mesmos, porque as responsabilidades ao final das nossas existências, nosso acerto de contas, utilizando um termo aqui mais claro, no que diz respeito àquilo que nós temos de compromisso, o que nós estamos fazendo dos talentos que o Mestre ou que o Pai nos concedeu, né? Nós estamos multiplicando esses talentos ou nós estamos enterrando ele na terra, colocando ele debaixo da terra? São questões, repito, que precisamos refletir com muito cuidado. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura ao governo. Isso é muito comum, né, nós fazermos isso, né? Censurarmos todos aqueles que estão desempenhando o papel de governantes da Terra, né? É verdade que nós não conhecemos a miúde tudo que se passa dentro de um gabinete governamental, seja qual for o nível de governo que esteja, a instância governamental que esse gabinete pertença, mas tem um detalhe também que a gente precisa observar. Nós sabemos qual a diferença do certo para o errado, do erro para o correto. Mas eu volto a dizer, nós não conhecemos na inteireza tudo que se passa nesses gabinetes, que se passa na mente desses homens e mulheres que nos dirigem. Mas as atitudes, os atos, o resultado das suas ações, isso vem de forma clara e nós sabemos distinguir tudo isso. E é importante que a gente não feche os olhos para isso, que a gente saiba sim fazer essa distinção e que nós procuremos agir, tomar as nossas decisões, fazer algo para que essas incorreções elas não se perpetuem, elas não permaneçam por muito tempo, porque afetam uma quantidade de pessoas muito maior, né? Então, um bom palestrante que fique somente ali no verbo e que tenha as suas atitudes diferentes daquilo que prega, a gente precisa ter muito cuidado. Isso vale para todas as situações da nossa vida. A atitude ela tem que estar casada com aquilo que nós transmitimos através da fala. Muitos dormem
tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. Nós damos muito mais atenção para as catástrofes, para o mal que é exercido por um número, eu diria um número menor de pessoas que acaba se tornando que mais se é divulgado nas mídias televisivas, de internet, enfim, nas diversas mídias que chegam até nós. A gente dá muito mais atenção para esses momentos de dor e sofrimento do que para as outras grandes e belas lições que são realizadas todos os dias entre pessoas que acabam se tornando anônimas, porque essas ações elas não têm um apelo popular, né? Mas o exercício do mal, ele tem sim um apelo popular, lamentavelmente, ainda. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia, de ideia em ideia alcançamos a palavra, de frase a frase atingimos a ação e de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Que coisa interessante essa última parte, muito linda, né? Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia, produzimos a ideia em nossa mente. A partir dessa produção da ideia, nós alcançamos a palavra, nós concatenamos as palavras, formamos frases, e a partir dessa frase nós temos a possibilidade de atingir a ação, o ato. E de ato em ato, acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. O que nós desejamos? O que nós queremos para nós? Acender essa luz ou permanecermos na treva? Então, o que nós temos na lição de hoje, espero que todos nós possamos refletir acerca dessa mensagem, dessas orientações que Emmanuel, em parceria com Chico, nos trouxeram. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.